O Brasil pode perder o status de exportador de petróleo e se tornar dependente de importação já na próxima década. Enquanto isso, os Estados Unidos assumem a liderança mundial na produção, impulsionados por tecnologia de alta produtividade, como a do gás de xisto. Os fatores que distanciam brasileiros e americanos na indústria do petróleo e os caminhos para o Brasil recuperar a competitividade, você confere na reportagem de Kleber Rodrigues. O futuro de uma das principais fontes de energia do Brasil está em risco. Na próxima década, o país deve assistir a um declínio produtivo de petróleo nunca visto na história. Mas a raiz do problema é antiga. Comparativamente aos Estados Unidos, o Brasil nunca foi referência de abundância na produção petrolífera, condição que se agrava devido a limitações regulatórias. Enquanto os americanos cresceram de quase 5 milhões de barris diários em 2005 para 13 milhões e meio agora, o Brasil saiu de 1,6 milhão de barris por dia para pouco mais de 3 milhões e meio, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Em entrevista à CNN, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, explicou que houve uma mudança no modelo jurídico dos leilões de petróleo ainda em 2008, poucos anos após a descoberta do pré-sal. Segundo ele, a modificação impactou permanentemente e de forma negativa a produção petrolífera no país. Mas o grande erro, na minha opinião, foi que enquanto se discutiu o modelo da partilha, você paralisou os leilões. Então você ficou 5 anos, de 2008 a 2013, sem fazer leilão de petróleo. Com isso, o número de postos exploratórios começa a cair. Ele teve um crescimento até 2011 e de lá para cá ele voltou a cair muito. E quando cai o número de postos exploratórios, automaticamente, quer dizer, você diminui o crescimento da produção de petróleo que poderia ocorrer. Enquanto os Estados Unidos se consolidam como o maior produtor de óleo e gás do mundo, a indústria petrolífera no Brasil vive um momento de incertezas. Se nenhuma nova frente for explorada, a produção brasileira começa a entrar em declínio na virada da década. Com tantas inseguranças regulatórias, o risco é deixar toda essa riqueza debaixo da terra. Muitos dos últimos anos têm apresentado queda, na produção em vez de crescimento, principalmente na indústria química, com uma balança comercial muito desfavorável ao Brasil. Hoje, na indústria química, a gente tem mais de 40 bilhões de dólares de déficit da balança comercial que poderiam ser, pelo menos parcialmente, ou se não totalmente, reduzidos se a gente tivesse uma indústria, vamos dizer assim, mais competitiva. Dados da ANP mostram que a queda no número de perfurações de poços exploratórios a partir de 2011 nunca foi recuperada. Enquanto na década passada havia mais de 100 perfurações anuais, agora este número não passa da casa de 20. Os números indicam que os problemas de produção devem se consolidar em breve, já que quanto menos poços perfurados agora, menos produtividade no futuro. Dados do Ministério de Minas e Energia apontam que a produção diária de petróleo deve atingir um pico em 2030, com 5 milhões e 300 mil barris produzidos diariamente. E em seguida, a capacidade produtiva deve cair ano a ano, chegando à metade disso em 2040. Mas o pior cenário vem em seguida. As projeções indicam que caso o Brasil avance apenas no desenvolvimento dos recursos descobertos, a produção de petróleo ficará praticamente zerada em 2050. Por outro lado, o Ministério aponta que caso sejam adotadas novas fontes de exploração, como a margem equatorial, o nível de produção de petróleo deve ser mantido ao longo de todo este tempo, próximo ao pico de 5 milhões de barris por dia. A gente tem que encontrar novas fronteiras de petróleo e a nova fronteira de petróleo, todos concordam hoje, os analistas de mercado, está na margem equatorial. E a gente volta a ter um problema na margem equatorial. Por quê? Porque o meio ambiente, o IBAMA está criando muita dificuldade para dar licenças de exploração. Enquanto a perspectiva é de declínio para a produção brasileira de petróleo, os americanos seguem em ascensão neste mercado, principalmente devido ao que chamam de shale boom. Há mais de 70 décadas, o país explora gás de xisto, que permite a extração de gás natural e petróleo a partir de uma formação rochosa. Ainda assim, a transformação tecnológica evoluiu de forma mais notável a partir do início do século. Pouco mais tarde, em 2008, 12% da produção total de petróleo americano já vinha apenas do shale gas.
Isso impulsionou o mercado ao longo dos anos, que atingiu um pico em 2023. Hoje, 64% da produção do petróleo dos Estados Unidos vem do shale gas. Este modelo de exploração poderia inclusive servir de exemplo ao Brasil para ampliar a competitividade internacional. Mas a questão é que aqui é proibido o uso dessa técnica. O meio ambiente no Brasil proíbe até hoje você explorar a onshore com a tecnologia do fracking, de furar rocha, alegando que isso aí causa grandes impactos ambientais. O que é, no mínimo, assim, sui generis, né? Que o Brasil talvez seja o único país que não explora fracking. E Adriano Pires não está sozinho. Há uma ampla compreensão entre os especialistas em exploração de recursos naturais de que a extração de petróleo de shale teria apenas impactos econômicos positivos. Em entrevista à CNN, o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy, afirmou que esta é uma limitação na lei brasileira que deveria ser deixada para trás. A Argentina, a China, o próprio Estados Unidos usam essa tecnologia de maneira muito segura, né? Gerando uma riqueza muito grande, né? Essa é uma perspectiva que a gente teria no Brasil, né? De produzir gás e petróleo de shale em algumas reservas sedimentares, né? Brasileiras, né? Mas nós temos que superar essa decisão judicial. O principal desafio do Brasil hoje na produção do petróleo é dar mais agilidade na questão do licenciamento ambiental e entender que transição energética tem que ser feita com petróleo e gás. Este é o caminho para garantir segurança. Para Adriano Pires, hoje a transição energética tem que ser feita adicionando energia às matrizes, não subtraindo. A gente precisa, com urgência, no caso específico do petróleo e gás, a gente ter licenças ambientais, a gente já está atrasado, explorar essa margem equatorial, que ela está na região mais pobre do Brasil, que é o Arco Norte. Porque se a gente não explorar essa margem equatorial, a gente vai voltar a ser o quê? Importador de petróleo, o que é muito ruim, e o petróleo vai deixar de colaborar como uma das principais fontes de riqueza e de geração de emprego no Brasil.